Boa noite, Ivan Deu certo. Melo. Boa noite, Tudo Rosana. certinho aí? Você Tá me está com o ouvindo? microfone de radialista? É, agora sumiu o som aqui da caixa. Estava na caixa e sumiu. Ó. Tá me Mas ouvindo está direitinho, tá? ótimo, ouvindo Tá, né? direitinho. Vamos cumprimentar agora nesse nosso boa noite a Luzia Souza, também o nosso querido Sol Oliveira, ambos membros do Clube de Leitura Conversa. Gente, no nosso boa noite, nós queríamos falar um pouquinho sobre o Clube de Leitura Conversa. Nós estamos aí numa edição de aniversário, 2 anos do nosso clube. O nosso clube, que nasceu exatamente no tempo de pandemia, onde não podíamos nos encontrar, ele nasceu de forma virtual e tem sido uma experiência muito boa com a leitura, com textos literários, e esses textos literários de autores nacionais, internacionais e também de autores cearense. Atualmente, o Clube de Leitura Conversa tem 24 membros e nós estamos nos reunindo no equipamento da Prefeitura de Fortaleza, no equipamento cultural, que é o Vila das Artes, nesse momento. Começamos na BES e agora estamos nos reunindo presencialmente no Vila das Artes. E para comemorar esses 2 anos de aniversário do nosso Clube de Leitura Conversa, nós criamos Diálogos Literários Conversa. Para explicar um pouquinho o clube. Viu, Ivan, antes aí da nossa conversa, enquanto as pessoas estão entrando, temos aqui a presença também da nossa converseira. Nós nos autodenominamos de converseiras e converseiros. Nós temos Eldmar Mendes. Quem mais que entrou aí, Ivan? O Tem o Luiz Normando, que é da Alfonso, editora Caruá. Normando. Normando, um prazer, Normando, tê-lo aqui. Então, gente, esses 2 anos têm sido muito importantes para o Clube de Leitura Conversa. E esse ano de 2023, a gente já começa a dar os primeiros passos, né? E nós estamos aí numa coordenação que faz parte eu, Rosa Morena, Lucirene Façanha e Manuel Figueiredo. E também, esse ano, nós estamos iniciando o Conversa, vai à escola, que nós vamos falar posteriormente, e também o grupo de poesia Conversa, que está sendo coordenado pelo Sol Oliveira. O Conversa vai à escola, coordenado pela Lúcia Marques, Lucirene Façanha, e o de poesias por mim e pelo Sol Oliveira. O grupo de poesia, na verdade, ele já fez sua apresentação, uma apresentação belíssima, durante a Bienal Internacional do Livro do Ceará. Nós tivemos lá uma festa literária, muitas pessoas, né, um público expressivo, e nós estivemos fazendo um sarau com poesias autorais e poesia de grandes poetas, poetas clássicos, como Vinícius de Moraes, etc., Carlos Drummond de Andrade e muitos outros. Nessa edição de aniversário, que é o que nós estamos fazendo aqui, eu e o Ivan Melo, nós estamos começando, iniciando as lives do Diálogos Literários Conversa. Olha o que nós teremos aí, viu, Ivan? Olha o que nós teremos aí como cardápio. Vou dar uma lida aqui. Olê Olá, que é a nossa temática de hoje, a literatura no universo escolar, por Ivan Melo e Rosa Morena. O Ivan Melo, já apresentando, ele é professor da rede municipal e também da rede estadual, e Ivan Melo é escritor. Nós vamos adentrar na escola para falar dessa temática. E já trabalhei também por muitos anos numa secretaria de educação, fui professora, fui vice-diretora e fui técnica em educação. Então, o universo escolar nós conhecemos um pouco, não é, Ivan? A escola é nosso mundo, A né? escola é nosso mundo. É nosso Vamos mundo. falar de literatura na escola. Pronto. O segundo Tá boa tema, noite aqui o segundo para o segundo tempo. tema, o segundo tema que nós temos, escrevo, existo, insisto. Quem vai falar desse tema, sobre a produção literária, são os escritores Beni Barbosa e Sol Oliveira. O Beni Barbosa também é da rede pública, também professor e é escritor. Tem já 2 ou 3 livros publicados, acho que vai para o terceiro, tem 2 livros publicados. E o Sol Oliveira já participou de inúmeras antologias. Então, esse tema, gente, imperdível, vai ser amanhã, dia 13, às 19 horas. O terceiro tema chama-se Tudo que não invento é falso. Vocês estão ouvindo essa frase e não é a primeira vez que vocês escutam. Por quê? Porque é do grande poeta Manuel de Barros. Tudo que não invento é falso.
um olhar sobre a criação de personagens. E para falar desse tema, nós trouxemos a professora e também a atriz Luísa Pontes e a atriz Priscila Cavalcante, ambas também escritoras. Todos os que estão nessa roda, nesse momento aqui de diálogos, são escritores do Conversa, do Clube de Leitura Conversa. Isso, Luísa e Priscila estarão no dia 14, que é uma terça-feira, às 19 horas. Coloquem aí na agenda de vocês. O quarto tema é Poesia é chuva forte. Deve-se entender por que poesia é chuva forte, né? A poesia nos toca profundamente. A matéria-prima da criação poética. E nós estaremos aqui para falar disso, Nonato Nogueira e Emanuel Figueiredo, 2 poetas. Poetas que também são professores. Percebam que nós temos muitos professores no nosso grupo, professores e escritores. E como a gente pode estar falando hoje à noite também, dessa perspectiva de, na escola, a gente apresentar a literatura para os alunos, na perspectiva de não apenas eles serem leitores, mas também poderem escrever, fazer uso da palavra, que é um direito nosso, um direito de todos. Nonato Nogueira e Emanuel Figueiredo estarão no dia 15, que é uma quarta-feira, às 19 horas. E o quinto tema, vocês, olha, quem quer escrever, fique de olho nessa temática, quem quer publicar um livro, quem quer participar de antologia, essas moças vão dar uma dica boa para vocês. Retire o seu texto da gaveta, palavra do editor. Para isso, convidamos Rejane Nascimento. Rejane é da editora Caruá, e a querida Lucirene Façanha, que já tem alguns livros publicados e que sabe muito bem, compreende muito bem como está o mercado editorial e como é que a gente pode estar ajudando aos que querem lançar o seu primeiro livro ou participar de concursos literários. Lucirene, por exemplo, é premiada, a Rejane também premiada. Elas vão dar boas dicas para quem quer lançar o seu primeiro livro. Tá bom? Então, fiquem de olho nos diálogos, conversa. Um prazer muito grande estar aqui abrindo esse momento em que a gente vai falar sobre literatura. A literatura no espaço da escola. Agora sim, Ivan, boa noite. Diga aí a sua palavra inicial. Boa noite, Rosa Moreno. Boa noite a todo mundo, a todos que já estão aí conectados conosco. Né? E agradecer a atenção e também a oportunidade de encerrar o domingo com uma conversa sobre um tema muito agradável, que é a literatura, um assunto maravilhoso que é a literatura. Né? E avisar que o povo que está acompanhando fique até o final do vídeo, porque nós teremos muita coisa legal para contar. Né? Dicas, informações e muita curiosidade sobre projetos e sobre a literatura, especialmente a nossa literatura, ela é feita no nosso torrão. Né? E vamos começar. Vamos começar. E vamos começar com uma epígrafe, Ivan, onde a norte-americana, ensaísta e ficcionista Susan Sontag, ela fala sobre esse prazer, sobre a relação dela com a literatura. Por que nós vamos fazer isso? Vocês vão saber já já, quando a gente adentrar aí na escola e nas relações da escola com a literatura. Ela diz: o que me salvou quando eu era estudante no Arizona, à espera de crescer, à espera da hora de fugir para uma realidade mais ampla, foi ler livros. Ter acesso à literatura do mundo, era escapar da prisão da futilidade nacional, da vulgaridade, do proficianismo compulsório, do ensino vazio, dos destinos imperfeitos e da má sorte. E ela continua: a literatura era o passaporte para entrar numa vida mais ampla, ou seja, a região da liberdade. Veja quão importante é a literatura no mundo dessa mulher. Agora eu pergunto, vamos lançar a seguinte pergunta: qual é a relação, e a gente ao longo da nossa live a gente vai falando disso, qual é a relação do professor, do educador que está na escola com a literatura? Como é que esse professor se formou?
esse professor, ele é realmente um mediador para o aluno? Ele apresenta textos literários para o aluno? E aí a segunda pergunta, como é que o aluno está recebendo essa literatura? Como é que o aluno está, a relação desse aluno com os textos literários? Aí eu falo quais os textos literários, eu falo dos textos em prosa e em verso, eu falo da novela, do conto, do romance, da crônica, porque eu sei, Ivan, que você tem um projeto muito expressivo em crônica. Eles têm acesso? Como é que você aproxima desde a criança, porque nós estamos falando num contexto muito amplo. Nós estamos falando de uma criança que entra na educação infantil até o público da EJA, público de adultos. Olha, bem grande, né? Aí, então, eles têm acesso à biblioteca e aos livros que estão na biblioteca e a um mediador de leitura, porque a gente sabe, Ivan, que o fato da escola ter uma biblioteca, de ter um acervo vasto, isso não garante que as crianças estejam tendo acesso a esses livros, a esses textos. Ela vai precisar de uma figura central, sobretudo na escola, que é o mediador. E quem é esse mediador? Quem faz esse papel de mediador na escola? É sobre essas questões que nós queremos falar aqui na nossa live. E também, quais são os projetos que a escola tem para a formação leitura? Para realmente que o aluno saia da escola e ele tenha propriedade, ele se aproprie dos textos, tem esse cardápio literário à sua disposição. E possa sentir a literatura dessa forma que a escritora dessa epígrafe que eu li, como ela sente. Esse texto que liberta, esse texto que transforma, esse texto que você pode refletir, que você se torna uma pessoa mais crítica, uma pessoa que conhece o mundo, sabe lidar com esses problemas e etc. Tudo que a literatura pode ensejar. Então, Ivan, a primeira questão que eu vou trazer aqui. O que você acha? Quem é que está mediando a leitura na escola? Quem são esses mediadores? Você que está nesse momento numa escola. Como é que você se sente? Rosa, o papel do professor é justamente esse, de ser um guia na questão da leitura, né? E se é um aliado da literatura, da difusão da literatura, da difusão dos autores, seria justamente o professor. Mas o que eu vejo assim, acontece de forma espontânea. Um professor gosta muito de ler e se acha importante nesse papel de mediador, se vê como mediador e faz o trabalho. Né? Aí fica uma questão mais de gestão e mais de intenção particular do professor. Sabe? Não existe, digamos assim, uma cultura de formar leitores. Existe uma cultura agora de passar no Enem, de suprir necessidades. Né? Há um problema antigo, que eu acho que deve estar acabando, que deturpava-se essa questão do texto literário. Você pergunta sobre o romance, sobre o conto, sobre a crônica, mas havia um costume de o professor de português colocar um texto para o aluno e nesse texto cobrar substantivo, cobrar acentuação, cobrar concordância verbal, nominal, o que fazia era afastar o aluno da leitura. Né? Sobre as bibliotecas, houve uma época, no meu tempo, né? faz tempo, né? Que eu imaginava assim, que escritores eram como se fossem umas entidades. Né? Machado de Assis era uma figura que não existia, digamos, materialmente. O homem Machado de Assis não existia. Né? José de Alencar. Eram coisas que ninguém ia encontrar, ou ninguém encontrou, ninguém viu. Eram entidades. Ou seja, o escritor era um ser inatingível. Né? Era algo, sei lá, de outro mundo, não sei, que de alguma forma faziam os livros e a gente tinha a obrigação de ler. E pouco acesso tínhamos ao livro. Eu comecei a cair na leitura, mais por conta própria também, pegando um livro que não era meu, emprestados, né? Isso aí, fazendo curso. nós já está falando, gente, sobre o percurso do leitor, né? De leitor, sabe? Então, depois disso aí, como professor, eu me vejo na obrigação de formar leitores. Então, eu procuro exercer esse papel de mediador de leitura, né? Ou pelo menos de incentivador da literatura. Você falou de projetos, e realmente
em 2014, junto com os colegas professores, iniciei um projeto de formação de leitores e até mesmo de escritores, ou produtores de texto. Né? Eu trabalho numa escola que é diferente. Ela não tem turmas de aluno, o ensino é semipresencial, o aluno aparece lá de acordo com a sua possibilidade, disponibilidade de horário. Então, nós não temos a formação de Ivan, esclarece qual é essa escola? É SEJA, a modalidade, né? É no É o SEJA? SEJA. É o O SEJA. SEJA, professor Eudes Veras, é o SEJA, Centro de Ensino de Jovens e Adultos. Então, é o aluno trabalhador, é o aluno que se afastou da escola e voltou para retomar os estudos, né? E certificar. Então, a intenção dele ali é estudar e fazer as provas o mais rápido para conseguir o certificado, a certificação. E, de forma assim meio quixotesca, né? Criamos, eu, uma professora da biblioteca também, eu estou na biblioteca, a professora Edilene, o professor de arte do Gutenberg, e criamos um projeto chamado Encanto Literário. Mas não é encanto junto, não, é encanto de encantar. É encanto separado, encanto literário. Porque a nossa intenção era levar a literatura para todos os cantos da escola, já que não tinha sala de aula, né? Não temos. A biblioteca estava ali, mas o aluno não ia lá para ler livros literários, e sim para pesquisa. E nós tomamos essa atribuição com apoio largo da direção, e nós movimentamos em cada edição, 3 edições por ano. Trabalhamos um gênero literário, uma vez é o conto, outra vez é a poesia, outra vez é o romance, é a crônica, e nós temos uma edição especial para a literatura cearense. E nesse trabalho, a gente tem levado o aluno a ler em voz alta, a ler no palco, né? No palco, a escrever oficinas de texto literário, a gente faz também. E também levamos autores nossos. Tivemos a oportunidade de contar com o Carlos Roberto Vasconcelos, o Kelsen Bravos, o Lu Carocas, e mais pessoas que escrevem ou que fazem trabalhos com leitura. E a regimento incrível. Nós que não temos turmas, e os alunos trabalham, mas nós conseguimos juntar 80 pessoas em cada projeto desse, em cada edição do projeto. Concurso literário nós fizemos de poesia, de crônica e de contos. Temos esboços de livros já que está dos alunos, né, escrito pelos alunos, que está aí guardadinho para um dia aparecer uma verba que vai patrocinar esse livro. Então, a gente tem Ivan, feito esse tudo que trabalho. você está me dizendo, Ivan, tudo que você está me dizendo contraria aquela história que as pessoas têm de dizer, as pessoas não gostam de ler. Na verdade, elas não foram apresentadas à leitura, à literatura, de uma forma prazerosa, né, de uma forma envolvente, Isso. de uma forma que criasse diálogo e que elas também pudessem falar suas narrativas. E esse seu projeto confirma isso. Eu lembro que eu trabalhei muito tempo no Distrito 3 com formação leitora, num projeto que chamava SIMB. E o que nós queríamos, a nossa pretensão, era que a biblioteca, que cada escola tivesse um projeto leitor, que a biblioteca ficasse aberta, inclusive, sobretudo, nos intervalos em que as crianças estão livres. E o que acontecia? Que a gente via muitas vezes. No dia que, por alguma coisa, a biblioteca, na hora do intervalo, estivesse fechada, as crianças iam lá batendo na porta, professora, não vai abrir hoje, não. Então, a criança, o jovem, o adulto, né, as pessoas gostam de ler. Agora, o que a escola tem? A escola tem realmente que fazer projetos interessantes para estimular esse gosto. Tem que deixar a criança se aproximar do livro, não ter aquele medo da criança. Tem escolas que tinham medo que a criança tocasse no livro, que ia destruir o livro. Né? Então, temos todo assim, um arcabouço para negar o direito da criança à literatura. Mas, quando existem mediadores, que é o que você está dizendo, que professores, né, tomam para si essa tarefa de estar apresentando os textos literários às crianças e aos demais sujeitos na escola, a gente tem o quê? Tem uma resposta positiva.
né? As crianças se aproximam e elas começam a pensar na literatura de uma forma muito mais abrangente, né? Eu fui também do CIMB, eu fui de biblioteca do Sim. e ali eu vi, Rosa, né, formar uma cultura de leitores, né? A porta, quando abria a porta da escola, os meninos corriam, não era para brincar, não era para quadra, não. Eles corriam para a porta da biblioteca para trocar, para devolver o livro e pegar outro livro já, né? E quando a gente criou o projeto também, a minha tese sempre foi essa. O aluno, o jovem, o adulto gosta de ler, desde que o que fala é ser bem apresentado ao livro, né? Porque é diferente você chegar para o aluno, para a sala de aula, e falar, esse aqui é Machado de Assis, mas a leitura é muito difícil, é Ah, é complicado. terrível. Se você não gosta de ação, Machado de Assis vai ser difícil, mas é um bom livro. Quem é que vai gostar de um livro desse, né? Então, e há outros que resumem a clichês. Pega um livro da envergadura de um Dom Casmurro, um dos romances mais bem elaborados da nossa literatura e da Universal, e resume a um clichê. Será que ela captou, traiu ou não o Bentinho? Só diz isso, né? Mas eu vi alunos, viu, Rosa, correr para a biblioteca no outro dia procurar um livro do qual eu nunca tinha ouvido falar. Por exemplo, chegar na sala de aula e contar, e não indicar o livro, mas contar a história do livro, né? Apresentei para eles Gabriel Garcia Marques, apresentei Machado de Assis também, e cheguei em sala no outro dia, o aluno já tinha, se não tinha lido também, tinha ouvido o audiolivro, sabe? Foi atrás do livro na biblioteca. Agora Ivan, você estava apresentando os autores que você falou, inclusive autores cearenses, que você também citou, que leva para a sua escola, e esses autores agora, como Gabriel Garcia Marques, todos esses autores são bem densos. Como é que eles sentem, Ivan? Você faz uma adequação de linguagem? Como é que você apresenta esse tipo de livro? Mas antes, vamos saudar quem está aqui. Está aqui a Fátima Alencar, também nossa converseira, querida. Marcondes, que disse assim, bacana, Ivan. Rejane também se pronunciou, mas já passou aqui, Rejane, por mim. Vamos ter cuidado aqui para saber perguntas. O Benimar também está aqui, a Lucirene Façanha. Ivan, retomando a pergunta, como é que você trabalha os textos desses autores, textos assim que são mais densos, inclusive o próprio Machado de Assis? Como é que eles recebem essa literatura? A gente começa pela história. Por exemplo, atualizar o tema, mas contar a história. Eles gostam mesmo, aliás, qualquer leitor gosta mesmo de uma boa história, independente da forma como se conta ou de onde ela vem, mas é de contar a história, né, Rosa? Por exemplo, eu coloquei essa questão há uma outra premissa que nós temos no projeto, que é assim, o aluno da escola pública, que é onde eu trabalho, ele não só gosta de ler, mas ele é capaz de ler e não só de ler, de escrever também. Sabe? Então, em toda atividade que a gente faz, também acrescenta além da leitura, acrescenta uma atividade de escrita. Então, assim, foi a minha pesquisa de mestrado, por exemplo. Eu trabalhei contos fantásticos. Aí lá na escola Gustavo Barroso, com a turma de EJA, na época era EJA 4, que era equivalente ao 8º e 9º ano, né? Mas era EJA. E trabalhei com eles o conto fantástico. Levei Murilo Rubião, aqui o meu guia, Murilo Rubião. É um escritor erudito, de linguagem erudita, conciso, mas é um livro que é uma literatura que inspira, pelo menos me inspira, né? Cada vez que eu leio, tenho algo a dizer, sabe? Então, eu levei Murilo Rubião para os alunos de 8º e 9º ano. E fizemos uma série de oficinas, leituras. Por exemplo, para começar o Conto Fantástico, tivemos notícia de exploração sexual de adolescente, de jovem, de meninos, essas coisas. Né? Mas eu não fui falar do lado realista da coisa. Eu coloquei o Garcia Marques. A triste história de Herêndida e sua avó desalmada. Então eu contei essa história para eles. E eles se indignaram, né?
eles se indignaram. E depois a gente vai mudando, e vou trazendo para a literatura. Os absurdos do realismo fantástico. E a pessoa pode falar isso aí na literatura, essa mentira, que é muita mentira, é muita mentira coisa do Gabriel Garcia Marques, né? A pessoa pode mentir assim na literatura, mas não, rapaz, aqui tudo vira verdade, né? Então eu fui adaptando a linguagem e tratando dos interesses. Então a história foi com os interesses. Quando eu cheguei aqui no Murilo Rubião, com o conto Bárbara, aí aquela mulher que tudo pedia ao namorado, depois ao marido, tudo pedia. E cada pedido que ele atendia, ela engordava. Aí a reação, Rosa, das meninas, por exemplo, até estranhei, né? As meninas se indignaram com essa história. Professor, isso não é homem, não. Um cabra desse sem moral, faz tudo que a mulher quer, isso não é homem, não, né? Uhum. Ou seja, as meninas que se indignavam né? com isso. Linkar com a própria realidade, que também é importantíssimo para o leitor, né? Por isso essa indignação. A literatura é para isso, é para provocar, né? Provocar reação. A boa literatura traz isso, né? Então a gente foi entrando nos contos. Aí chegamos ao mágico da Taverna Minhota, ao pirotécnico Zacarias. E no final das contas, particularmente, o ex-mágico, né? Tu tá se referindo ao Murilo ainda, né? Do ex-mágico. Eu acho aquele conto muito interessante. E eu sempre fiz, o Ivan, já também elaborando essa própria pergunta que nós estamos conversando, eu sempre fiz o seguinte, eu sempre trazia alguma coisa do livro que pudesse causar surpresa e eles pudessem querer saber, ter interesse em saber como é que se desencadear a história, a narrativa. O ex-mágico, por exemplo, é muito bom, é muito emblemático, né? De repente, aquele homem que quer muito ser mágico, começa a ser mágico, mas a mágica, de repente, traz problemas para a vida dele, né? Nessa história do Murilo. E no final ele quer de novo ser mágico. Até... Aí, Rosa, e é uma crítica também, né? E é uma crítica também, quer dizer, ele passa a ser funcionário público para que não ser mais, para nenhuma mágica poder fazer. Então, vamos exatamente. Mas vamos deixar só o ex-mágico aqui como indicação de leitura, que é o ex-mágico do Murilo Rubião. Quem quiser anotar, gente, é muito bom, realismo fantástico, é uma indicação nossa dessa noite de hoje. E entrou aí a Clarice. Clarice, ela por excelência, ela trabalha numa biblioteca de escola, eu estou dando referência porque Clarice, ela faz o papel de mediadora de leitura, ela compra livros, ela faz projetos de leitura na escola, leva autores cearenses, eu mesmo fui até a escola dela, e foi muito bom, porque os alunos se envolveram, e eu trabalhei com os maiores, né? Eu trabalhei latitudes de intimidade. É interessante como eles se envolveram nos poemas. Eles me faziam cada pergunta, e eu disse, meu Deus do céu, quer dizer, eu pensando que o poema é muito metafórico, né? A linguagem, ela é muito figurativa, mas como eles compreendiam? Como eles já tinham elementos de compreensão e iam além do que eu pudesse pensar quando eu tinha estruturado aquele poema. Então, parabéns a todos esses professores que realmente são, assim, fundamentais para despertar o gosto pela literatura e pelo texto literário. A Lucilene está dizendo, despertar sentimentos. Esse despertar sentimento é o que a literatura faz muito bem, né? Ou seja, a gente passa a produzir sentidos. A Luzia diz, Clarice é muito comprometida com os alunos. Sim, Ivan, pois não. Sobre o projeto ainda, lá no SEJA, é uma coisa que deu orgulho para... Aliás, e deu respaldo para o projeto, sabe? Nós trabalhamos uma das edições com memórias literárias. Então, nós ousamos montar equipes de alunos, e esses alunos fizeram incursões no bairro, procurando fatos históricos, prédios históricos, pessoas, e eles foram entrevistar os antigos moradores, os mais antigos moradores, descobriram que lá no Antônio Bezerra, onde fica a escola, já houve 3 cinemas em determinada época, houve cinemas, os clubes dançantes, a Chácara Salubre, que é o último casarão em pé ainda, casarão colonial, tem mais de 200 anos.
E descobriram também no bairro a bisneta do Antônio Bezerra, do escritor Antônio Bezerra, que mora bem pertinho da minha casa, aqui a duas esquinas da minha casa, né? E eu nem sabia, a dona Zezete. E houve um engajamento de gente de seus 50 anos, 60 anos, alunos. A EJA trabalha com adultos e jovens também. E conseguimos, Rosa, levar na culminância do projeto, conseguimos uma gincana. Eles foram em busca de arrecadar livros para uma das tarefas, né? Eles estudaram literatura para responder perguntas. Houve aquele jogo de pergunta-resposta, fizeram enquetes teatrais, esquetes teatrais, e foi um engajamento assim maravilhoso, sabe? Inclusive o padre que Antônio Bezerra, esteve lá participou desse evento do nosso projeto. E dá assim uma questão, uma levantada na autoestima, tanto em relação ao bairro onde ele mora, o aluno mora, e quando também há aquela postura, a atitude de protagonismo, né? De estar ali pesquisando, e falando de literatura, de participando de um concurso literário, recebendo o prêmio das mãos de um escritor que foi para lá fazer uma palestra e entregar o prêmio. Então isso aí dá assim, uma arrumada, digamos assim, dá uma nova visão sobre a leitura e sobre a literatura para os alunos, né? E dinamiza, né? Dinamiza também. E dinamiza, né? Todo o trabalho da escola. Dinamiza. Muda a forma de falar. Como foi o envolvimento nesse projeto, Ivan? Houve envolvimento de professores da língua portuguesa e outros professores, além de professores da língua portuguesa. Eu sempre acho que a leitura, ela deve ser responsabilidade de todos os professores. Sabe, eu sempre tenho esse entendimento. Por exemplo, por que o professor de matemática não pode iniciar uma aula trazendo um poema? Ou falando de alguma coisa que ele leu, né? Trazendo um livro, por exemplo, falando dessa experiência de leitor para os alunos. Isso estende para todos os professores, de história, né, de geografia, mas enfim, que seja um compromisso coletivo com a leitura, que é o mais importante da escola, aprender a ler, né? Houve esse envolvimento dos demais professores com o projeto, ou só professores de língua portuguesa se envolveram? Como é que você vê isso? De início, das primeiras edições do projeto, muito tímido, né? Porque mudava muito a proposta da escola. Lá nós não temos atividade que aglomere alunos, né? E nós começamos isso aí de gaiato. Aí começamos de gaiato, sabe? Um desafio, né? Sim. Mas depois, como o projeto foi pegando, foi aglomerando pessoas, houve engajamento, sim, de professores. E, inclusive, temos um professor de física, que ele está sempre, professor de Djalma, está sempre participando, até de disciplina diferente da nossa. Ele é professor de física, mas está sempre lá. E há outros, de história também, mas principalmente na área de linguagem, né? Mas nós temos engajamento de professores. Agora, então, gente, retomando um pouquinho o que o Ivan estava conversando. Sim. No projeto que o Ivan desenvolveu, ficou aí colocado algumas coisas importantes. Promover, dentro desses projetos que a escola desenvolve, de formação leitora, concursos literários, palestra, conversas com o escritor, as rodas de leitura que são fundamentais, né, para que a gente possa estar falando sobre as nossas leituras e também estar ouvindo, né, como é que as pessoas estão lendo, o que é que elas pensam a partir daquilo que estão lendo, levar o escritor até a escola. Essa relação do leitor com o escritor, mediados pelo texto literário. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês da ideia do Conversa. Nós temos nossos encontros bimestrais, Ivan pode me ajudar nisso. Esses encontros são presenciais. O início do ano é muito importante, porque todo o acervo é escolhido coletivamente com os membros do Clube de Leitura Conversa. Nós escolhemos esse ano de 2023 os livros. Esses livros se pautam por critérios. A gente sempre escolhe livros internacionais,
livros nacionais e livros de autores cearenses. Então, essas conversas, a gente começa a ler esses livros para que, no encontro, possamos conversar sobre o texto. Cada um vai conversar sobre o que achou importante ali, no texto lido, vai, muitas vezes, ler trechos do livro, o contexto em que a obra se apresenta. Então, já lemos muito livro. O Clube de Leitura já tem aí 12 livros lidos, né? São 6 livros lidos a cada ano. Mas nós achamos o seguinte, é muito importante esse momento do nosso clube, dessa troca de conhecimento, mas nós queríamos também estar na escola, participando um pouco, né, desse processo de formação leitora, né, formação do leitor literário. E o que é que nós fizemos então? Nós pensamos num projeto para irmos à escola. O nome do projeto é O Conversa Vai à Escola. O Conversa porque vem do Clube de Leitura Conversa. E nós estaremos, né, em abril, abrindo esse canal de comunicação com a escola e com os alunos. Nós já temos a primeira escola escolhida, e quem está coordenando esse projeto é Lúcia Marques e Lucilene Façanha. Elas já fizeram todo esse contato, e nós iremos, então, estarmos no momento lá de leitura de um conto, e depois, logo em seguida, uma roda de conversa. Nós esperamos que seja uma das formas da gente contribuir também com esse universo escolar, enquanto mediador de leitura, enquanto escritor também, porque nós vamos, sabe, Ivan, levar escritores até a escola, para que os meninos possam estar conversando com eles, aproximar um pouquinho o leitor, né, aliás, o escritor cearense da escola. Sim, Ivan? A partir de abril, nós estaremos começando também no projeto lá da escola, esses encontros de leitura, roda de leitura. E eu vou combinar com o grupo Conversa para fazer uma visita lá para o Sérgio, participar de uma dessas rodas de leitura. Você está depois para a gente combinar o dia, certo? Olha, o Marcondes da Macaru, que também é escritor, disse: o Conversa é bem-vindo ao Liceu do Conjunto Ceará. Nós vamos, viu? Pode acreditar que nós vamos estar lá. E agora eu vou... O Sérgio também já vai colocar na agenda, viu? O Sérgio José. Ivan, nós já conversamos sobre formação leitora, nós já conversamos sobre a importância do mediador de leitura dentro da escola, e que todos os professores têm esse papel importante, né, de estar apresentando o texto literário para os alunos, vão contribuir muito com a formação deles. E agora eu queria saber o seguinte, Ivan, vamos falar um pouquinho, eu queria falar um pouquinho, Ivan, do Ivan, escritor, falamos do Ivan professor, do Ivan mediador de leitura, do Ivan professor de língua portuguesa, e esse Ivan escritor. As pessoas sabem que você é escritor? As pessoas já leram os seus textos? Você já dialogou com eles sobre isso, Ivan? Ou fica tímido em relação a isso, e tá um monte de escritor, um monte de texto, mas não revela os seus? Me conta. Pois é. Nós, na verdade, eu trabalho o texto de tudo que é escritor, que eu admito, tudo, né? E no final o meu texto fica por último. Assim, eu sou o que escreve, né? Eu sou uma pessoa que escreve. Mais ou menos isso, né? E, na verdade, eu nunca tive esse atrevimento, não, sabe, de trabalhar os meus textos, de dizer: olha, eu sou escritor, está aqui o livro. Não, um dia eles descobrem e dá certo, né? Mas, assim, nessa hora eu acho uma palavra assim, meio responsabilidade, que é responsabilidade, né? Apresentar como escritor. Eu digo que eu escrevo. Inclusive, nas escolas, eu escrevo por encomenda. Todo evento que vai acontecer, me pedem um cordel, me pedem uma crônica, ou um conto, ou uma peça mesmo, um texto. Mas, assim, eu acho que não me apresentei ainda como escritor, não. Só Pois se apresente, viu, Ivan? Já é um convite para você apresentar seus textos. Apresente seus textos na reunião de professores, apresente seu texto para os alunos. Por quê, Ivan? Isso cria
também um incentivo para que eles, olha aí, meu professor escreve, eu também posso escrever. Então, é muito bom a gente aproximar, sabe? Às vezes, o aluno tem uma referência de escritor, que são boas referências, mas de um escritor muito distante, como se o escritor não pudesse viver na rua dele, na comunidade dele, na escola dele. Então, é muito importante a gente reconhecer dentro da nossa comunidade, aí tem a comunidade escolar também, aquelas pessoas que escrevem. E a gente saber o que elas têm a dizer e a gente poder refletir a partir desses escritos. Então, não tenha essa timidez. Nós nos conhecemos, Rosa, na época da pandemia, nós nos conhecemos nos prêmios literários, não foi? Houve Foi. em 2019, isso aqui da Unifor, que a gente Foi. está aqui nessa coletânea dos vencedores, né? Ano passado eu tive esse daqui, eu fui contemplado. Foi, em primeiro lugar. Esse aqui foi em primeiro lugar. Esse aqui é de crônica, não, esse aqui é de contos, esse aqui é de crônica, né? Crônica. E tive outro prêmio aí, também de crônica, mas é assim, um dia eu publico um livro, né? Mas é porque eu não quero também gastar dinheiro com publicação de livro, não. Só vou esperar um concurso de romance ou de um livro completo para ver se eu ganho e consigo ser publicado. Né? Rejane e Lucirene vão falar muito como é que a gente pode estar participando dos prêmios literários. Eu acho que as meninas vão abordar que para o escritor iniciante é uma oportunidade muito grande, né, participar de prêmios literários. Ivan, a Clarice fez uma pergunta, eu acho que foi para você. Como você começou a se interessar por literatura? Eu acho que foi para você, porque você está falando nesse momento. Como é que foi que chegou o seu interesse pela literatura? Como é que começa esse percurso? Queria que você fosse bem sucinto, porque a gente ainda tem uma pautazinha aí. Na literatura eu comecei eu sempre fui leitor de quadrinhos, depois fui fazer fanzine com quadrinhos também. E depois fui lendo. Eu fiz um curso de redação com o Rinaldo Fernandes, na época do ensino médio. E nele eu li demais, eu li muita coisa, muita mesmo. E fui escrever, me interessei pela escrita, mas porque, como eu falava pouco, eu escrevia. Em vez de falar, eu escrevia. Né? Então eu tinha um monte de cadernos, o que chamavam de diário, mas não era bem praticamente um diário. Eram cadernos onde eu escrevia. E até hoje eu escrevo, tenho 3, 4 cadernos ainda cheios de histórias, de detalhe, o Ivan me contou, ele escreve ainda em cadernos, né? Eu já passei há muito tempo nesse caderno, não dá para mim, eu escrevo realmente direto no computador, no celular, mas é assim. Clarice, o meu processo de escrita, ele começa, aliás, de literatura, ele começa na oralidade. Eu gosto muito de dizer isso, para a gente saber a importância da gente estar contando história para as crianças. No momento em que eu não tinha nem contato com livros, eu tinha a palavra da minha mãe, que a minha mãe foi uma recitadora maravilhosa. E eu tinha também as histórias contadas por minhas tias, geralmente aquelas lendas urbanas, né? Então eu comecei a me interessar pela literatura muito cedo. E eu comecei a também querer contar minhas próprias narrativas de forma oral, porque eu não sabia escrever. E com o tempo, a minha história se cruza com a do Ivan, porque eu era muito tímida, muito introspectiva, e a escrita me permitia essa expressão, o que eu queria dizer e não conseguia dizer, né, na conversa, no diálogo com outras pessoas. Então, eu escrevia meus diários. Mas aí eu não diria que era literatura, era uma sessão de desabafo. Agora, com o tempo, com a minha formação, né, em pedagogia, o curso de pedagogia já me possibilitou algumas escritas, as escritas de fanzine, e aí sim eu comecei a realmente escrever textos mais literários, e as pessoas começaram já a me dar feedback. E lancei em jornais, né, o jornal para mim foi uma fonte muito importante, para eu divulgar a minha literatura, escrevi várias coisas no jornal O Povo como colaboradora, depois participei de diversos concursos literários, e assim, esse meu gosto pela literatura foi se expandindo. E hoje eu tenho ido
muito às escolas, inclusive eu fui na escola da Clarice, vou a escolas particulares também, levo meus livros, né? Eu tenho livros para o público infantil e para o público adulto, e é muito bom essa aproximação com as crianças, através da contação de história, ver o entusiasmo, ver a sonoridade da contação, como é envolvente para as crianças, sobretudo as crianças pequenas. Todas essas crianças são maravilhadas quando tem na frente delas um contador de história. Então é isso, e também as rodas de conversa nas escolas. Fui mediadora do SESC, das turmas da EJA, foi um aprendizado muito grande. E hoje eu acho que sei mediar, né, por conta dessa experiência que tive. Alguns alunos diziam assim, essa experiência eu divido com a Luzia, minha irmã, que é pedagoga e psicopedagoga. Nós estávamos juntas. Lúcia Marques era a pessoa que nos levava até a escola. Já agradeço essa experiência. E os meninos não, os adultos diziam assim, professoras, eu estou aqui hoje porque eu sabia que ia ter a aula de literatura. Eles diziam aula, mas não tinha nada a ver com aula, na verdade. Era leitura e escuta sensível daquilo que eles tinham para dizer. E é muito bom quando a gente consegue ouvir as narrativas dos meninos, desses leitores, sabe? Eles precisam ser ouvidos e entender que a literatura não tem uma verdade. Na verdade, a literatura é muito plural. Cada um vai descobrindo uma rota muito pessoal, é, a partir dos elementos que já tem, a partir das suas leituras, das suas vivências, das suas experiências. E o público da EJA, eles têm muita experiência de vida. E era muito bom a gente levar um tema, e eu vou dar o exemplo de um tema, eu levava muito o de Deus Salles, nos Cafundós do Sertão, onde ele falava sobre a infância dele no sertão, como esse texto motivava os alunos a falar da vivência dele de infância, uma infância muitas vezes perversa, que roubava o direito deles estudarem. Então, eles se reconheciam muito naqueles textos, e eles passavam a falar sobre isso. E era magnífico, eles saíram dali muito fortalecidos, e compreendendo a própria realidade, que isso é muito interessante, você compreender a sua realidade, e a partir disso também se expandir, e entender que outras pessoas também passaram pelo aquilo que você passou, mas que conseguiram se transformar. E essa transformação se dá muitas vezes por estar numa escola. E isso é fabuloso, sabe, gente? Isso é o que a literatura nos proporciona. Mas para que isso aconteça, é muito importante, eu volto ao meu diálogo inicial, a presença de um mediador que também seja encantado pela literatura. Eu não vou dizer que um professor que leva a literatura, mesmo ele não sendo encantado, não produz algum efeito, mas eu digo que a pessoa que é encantada, que que acha a literatura algo importante para si, ela encanta o outro. É igual a gente ver um pôr do sol. A gente, meu Deus, aquele pôr do sol era tão bonito que quando eu vou dizer para alguém, eu digo isso de uma forma expressiva, de uma forma bela e de uma forma que contagia o outro. É isso? É essa a expressão de um bom mediador de leitura. É ele falar que gostou de um livro do Carlos Drummond de Andrade, ou que gostou de Madrugadas de Gentileza, da Anícia Arruda, ou que gostou de um livro, O Homem na Janela, ou gostou de um livro do Benimar Oliveira, ou do Carlos Vasconcelos, de tantos autores que nós temos aí, sabe, cearenses, que precisam estar na escola. Eu acho que a escola, ela tem, sabe, que procurar esses autores, e esses autores cheguem até a escola e vamos falar de literatura. Cada um pode dar uma pequena contribuição, e a gente vai fazendo esse movimento, que aparentemente é pequeno, mas que vai impactar na vida de cada um de uma forma estrondosa, sabe? Porque vai levar ao crescimento, e vai levar também a possibilidade desses meninos, além de serem leitores, como o Jonas Ribeiro nos diz, que é um autor de literatura infantil, eu tive a chance de entrevistá-lo. Jonas Ribeiro, falando, Ivan, do que nós estamos falando, do percurso dele como escritor, ele disse, eu comecei lendo, depois eu comecei a fazer diálogos entre autores, um autor dialogando com o outro. Isso tudo em busca, porque o leitor passa realmente por várias etapas. Depois disso, de ler, eu comecei a querer também
criar minhas narrativas, eu comecei a querer ser um escritor. E aí vai se constituindo. Esse menino que está na escola, ele começa como leitor, ele começa a escutar a sonoridade das palavras, ele começa a se encantar, ele começa a produzir sentidos, e ele chega e diz, eu também quero me expressar através da escrita. Tem várias formas de expressão, mas a gente tem que convidar esse menino a poder se expressar através da palavra. Ele pode se expressar através da arte, literatura é arte, também através da música, do teatro, da dança, mas a gente tem que dar para ele possibilidade de expressar através da palavra literária, da literatura, seja através de conto, crônica, romance, novela, etc. Nossa, na pandemia, que a coisa ficou mais difícil ainda para a escola, que já é uma escola que já tem um distanciamento entre os alunos, como o Sérgio, ficou mais complicado ainda com a pandemia, com o isolamento. Aí nós criamos virtual. Esse projeto funcionou de forma virtual. E o nosso tema foi a leitura e a escrita literária como exercício de esperança em tempo de pandemia. Então, a gente trabalhou muito essa questão mesmo de sentimento, de apego, de empatia, ou seja, tratamos de aproximar com literatores que traziam esses temas, né? E trabalhamos a poesia, fizemos um concurso de poesia, fizemos um sarau virtual, e foi muito legal, tanto que eu escrevi esse trabalho e consegui publicação em e-book na SEDUC, aquele seminário docentes, ou seja, foi contemplado com essa publicação no Estado, né? Agora, você fala também do autor cearense, uma preocupação minha sempre foi trabalhar a literatura cearense, nossos autores, principalmente, não só os clássicos, mas os contemporâneos também, né? Pessoas boas que estão escrevendo. O autor cearense perdeu muito com essa questão do Enem. Eu apoio o Enem, democratizou a educação, mas houve um prejuízo para o autor cearense, que havia aquela lista do vestibular da UFC e fazia com que o estudante conhecesse autores importantes da nossa literatura, clássicos e contemporâneos, né? Aí depois que acabou a lista, voltou aquilo ao desconhecimento. Muitos desconhecem nossos autores, mas nós temos boa literatura, nós temos bons autores produzindo ainda textos excelentes textos literários. E os autores nossos estão despontando aí na literatura nacional e até fora, né? Nós temos escritoras, principalmente, que estão em alta, estão aí no topo, vamos chamar no topo, né? E avisar aqui ao público que essa semana, não sei se foi segunda-feira, saiu a matéria no Diário do Nordeste, foi? Com as 8, como era o título, 8 escritoras que estão, eu tinha anotado aqui o título, as 8 escritoras cearenses contemporâneas para você conhecer, né? E quero dizer aqui ao nosso público que tenho o orgulho de estar diante de uma delas. Você está entre aquelas 8 autoras citadas lá na reportagem. Né? Assim? Então, nós temos bons autores e nós, como professores, quaisquer que sejam mediadores de leitura, temos que destacar, que dar espaço, que dar visibilidade ao que essas autoras e esses autores nossos produzem. Né? Aqui mesmo na plateia nós temos aí o Marconi de Amacaru, que fez até uma doação de livros para a biblioteca lá do Sérgio. Tem muitos escritos, tem muitos escritos bons, muitos livros, né? E nós temos bons autores e devemos trabalhar essa literatura, porque o Ceará sempre fez e faz boa literatura. Então, nos projetos que eu idealizo ou colaboro, sempre nós temos um espaço para a literatura cearense. A literatura popular, a literatura erudita mesmo, mas a literatura cearense. Nós sempre temos espaço para isso. E devemos valorizar isso, né? Bom. E que bom, Ivan. Queria falar também ontem, sábado, nós tivemos aí
um lançamento, nós tivemos a cidade de Fortaleza, nós temos muitos lançamentos, esses lançamentos acontecendo em espaços públicos, como a Biblioteca Estadual do Ceará, a BES, acontecendo também em espaços privados, de bares. Agora eu me lembrei da geração marginal, né? Eles estavam sempre muito presentes nos bares. E ontem eu vou destacar um evento que nós tivemos, da publicação de um livro, né, de lançamento de um livro chamado A Maçã Podre, de autores, né, tinha 3 autores do Conversa, mas nós tínhamos lá a Luísa Pontes, nós tínhamos Nonato, que foi o organizador, nós tínhamos a Priscila. Esse livro, ele teve a ilustração também de um converseiro. Conversa, ó, gente, esse povo do Conversa está fazendo barulho nessa cidade, é muito bom. Todo dia a gente tem que parabenizar alguém do Conversa por alguma coisa, né? Então, foi muito bacana. Teve o Félix Barro, a Luísa Cavalcante, tem um que eu não estou lembrando para citar, eu não estou com o livro aqui. Mas, enfim, foi uma maravilha, como sarau, tivemos música, tivemos a leitura, eu tive a alegria de fazer o prefácio desse livro, um livro de poemas. Então, o que eu quero dizer é que a literatura em Fortaleza está muito efervescente. E as meninas vão conversar sobre a questão editorial, nós temos sim as dificuldades, elas vão colocar aí, mas, gente, ó, nós temos que continuar a promover literatura na nossa cidade, aqui no nosso Ceará, aqui na nossa Fortaleza, nessa terra de Alencar, nessa terra de Raimundo Neto e de tantos escritores importantes, né? Então, vamos lá promover literatura, olha, em qualquer lugar, no seu quintal, num barzinho, no equipamento cultural, onde você estiver, pegue um texto e leia para as pessoas e divida essa palavra. Às vezes uma palavra é tão importante para a pessoa, é tão preciosa que você nem imagina. Às vezes você lê um poema para alguém, ele nunca vai esquecer. Agora, o que eu acho que podemos fazer é ampliarmos o nosso repertório. Isso, falando na escola, sabe, Ivan? Tipo, os clássicos são as nossas referências, são importantíssimas. Mas vamos abrir o leque, porque às vezes as pessoas ficam presas só a determinados escritores. Aí eu nem vou citar, eu poderia citar, mas não vou citar. E olha, o que nós temos hoje como referência é imenso. A gente tem que realmente escolher, porque não dá tempo a gente estar oferecendo todo o cardápio. Mas, enfim, quanto maior o leque, mais oportunidade de identificação do sujeito leitor com o texto. Porque muitas vezes eu não me identifico com o próprio Machado de Assis, mas eu vou me identificar com Murilo Rubião. Às vezes eu não me identifico com Murilo Rubião em literatura fantástica, né? Em realismo fantástico. Mas eu vou me identificar com Dias Roubado, do Carlos Vasconcelos. Né? Ou eu vou me identificar com a biografia feita pelo Benimar, do Frei Tito. Aliás, desculpa, do Frei Tito. Então, a gente tem que... às vezes ele não gosta de crônica. Não é a do aluno a crônica. Aí você só oferece crônica porque você gosta de crônica. Mas aí ele vai se sensibilizar com um poema, né, da Clarice Lispector, embora seja muito de prosa, mas enfim, ele vai se identificar com Carlos Drummond, ele vai se identificar com Rosa Morena, né? Então a gente tem que, ou vai se identificar com Luísa Pontes, com Priscila, com Nonato, né, com o querido Marcondes de Jamacaru, com Emanuel Figueiredo, que sabe trabalhar muito bem com as palavras, que sabe fazer uns trocadilhos que, batem na nossa emoção, né? Então, é isso, é oferecer recursos, ampliar a literatura para esse menino, para essa menina, para esse adulto. Gente, a literatura, a Lígia Bojunga diz, né, que eu sempre usei livro para tudo. Comecem a ver a riqueza do que nós temos dentro da escola, que é o livro. É a maior riqueza que nós temos na escola, e eu posso afirmar. Eu trabalhava com todas as bibliotecas da Regional 3. E em cada biblioteca eu disse, meu Deus, que riqueza. Eu queria passar a tarde toda ali, sabe? Então, aproveitem isso que a escola tem para dar. E, professor, faça uso do livro e compartilhe isso que você, essa beleza com seus alunos. Viu, Rosa? Às vezes é um autor que te leva a outros autores, né?
Isso. Faz muito tempo mesmo. Eu li uma história, o livro estava sem capa, que era da minha tia, né? Eu era menino. Aí eu li uma história do Machado de Assis, era um livro de contos. Aí nessa história, havia um protagonista que tomava um elixir, o índio dava para ele um elixir, que ele ficava imortal. Ele não morria mais, era o que ele queria. Né? E ele começa a viver muito, e começa a viver aventuras, presenciar eventos daqui do Brasil, eventos da história mundial, e começa paixões, ele se apaixona por uma mulher, casa, ela morre, ele fica novo ainda, até o dia que ele abusa, ele não quer mais estar vivo, né? Porque ele viu muito sofrimento, pessoas que ele amava morrendo ali, definhando e morrendo, e ele muito bem de saúde. E tenta morrer e não consegue mais. Até o momento que ele chega lá e desfaz aquele encanto. Sabe? E eu não sabia o nome desse conto, fui procurar e não encontrava. E eu li muito Machado de Assis, e li muitas outras histórias, e fui descobrindo Murilo Rubião, fui descobrindo muitos autores aí fantásticos, né? Jorge Luiz Borges, e muitos outros, sabe? Muitos outros. Até o dia que eu descobri qual era o livro do Machado. Era o conto O Imortal. Aí, aqui eu procurando textos para trabalhar com os alunos, aí um dia eu peguei o conto você falou do Raimundo Neto, eu trabalhei o conto do Raimundo Neto, As Gêmeas, coloquei no material de estudo e no TD, e os alunos gostaram muito, né? E eu disse, olha, esse escritor aqui, ele é cearense, ele trabalha no jornal O Povo, e os alunos gostaram muito, sabe? Não sabiam quem era, né? E trabalhei outros também. Até, inclusive, ano passado, preparando material para o projeto, o Encanto Literário, Padaria Espiritual. Aí eu me deparei com uma crônica sobre os padeiros, né? Aí eu estava só na biblioteca, eu estava só que eu pude rir sem ninguém me chamar de doido, não? Porque você lê aquela crônica ali e vai rindo, vai rindo. Aí eu mandei um recado para o Raimundo Neto. Olha, encontrei aqui tua crônica, posso usar assim. Porque nós temos muita coisa boa, tem muitos autores bons. Demais. Falta Demais. Esse apoio. Falta tempo, né? E nós na escola. Mostrando minha biblioteca, mostrando o Clube de Leitura Conversa, mas aqui atrás está a minha biblioteca, com diversos autores cearenses, mas muito mesmo, muita gente boa que escreve, inclusive nós temos a nossa converseira, querida Eudismar Mendes, que tem vários livros publicados, que é belíssimo o trabalho dele. E quem eu não citei do livro, A Maçã Podre, foi o Jorge Luiz, que é um rapaz assim, que eu conheci maravilhoso, um escritor maravilhoso, e que também tem a música, a seu favor. Exatamente. Então, eram esses aí. Gente, eu queria chamar o Sol. Sol, eu posso te chamar para fazer uma propagandinha, ou você ou o Benimar, sobre a nossa próxima live. Vou abrir aqui a nossa próxima live, vou tirar aqui e vou abrir. Sol, você está disposto a fazer uma propaganda aqui da sua live em diálogos literários? Daria para ser eu lhe chamar? Olha como eu faço isso, né, gente? Eu sou uma mulher do improviso, Rosa, não tem jeito. E o sorteio do livro, Rosa? A gente ia sortear um livro com o povo que está nos assistindo. Sortear, né? Nós temos ainda uns minutinhos aí, viu, Ivan Melo? Já pensou como é que vai ser o sorteio? Nós vamos ter Escreva, Existe, Insisto, que vai ser do nosso querido Sol Oliveira, que está, olha, arrasando. Esse menino agora está participando de antologias, ele é selecionado. Olha, vai ter outro Murilo Rubião aí, Eu já indico o Murilo para ele, viu? Murilo Rubião escreveu 33 contos, viu, gente? Não foi, Ivan? Mas era o homem de estar sempre reformulando seu texto, Murilo Rubião. Sol, pode ser Sol. Eu queria sortear esse daqui, ó. Era esse que eu queria sortear. É um livro de artigos, de relato de experiência, de artigo, feito pela SNE, né? E nele aqui tem o livro da minha experiência lá com os alunos do Gustavo Barroso. Gente, eu acho que o projeto da SNE é maravilhoso. Ó, o texto é esse aqui, ó. Fantástica Literatura. Oficinas de produção literária no ensino de língua portuguesa na EJA. Essas oficinas, Rosa, eu elaborei baseado nesse cidadão aqui, ó. Você conhece Raimundo Carreiro. Claro. Carreiro. Meu filho, ele mandou com Raimundo. Também, e ele mandou para mim esse livro, ó, na época do meu mestrado. Eu tenho Raimundo Carreiro. Eu fiz uma oficina pelo SESC com Raimundo. Eu acho que Luciano
Lucirene fez também, não estou lembrando. Ivan, o que eu vou sortear é meu livro, meu 8º livro, Do Outro Lado da Rua. É uma coletânea de contos. Aqui eu tenho 25 contos. A capa é do Sol Oliveira e Rebeca Gadelha, meus queridíssimos. E também um prefácio feito pelo escritor cearense Carlos Vasconcelos. Então, eu quero sortear esse livro para vocês. Espero que gostem, viu, gente? Esse livro tem assim, um valor muito especial para mim, porque os contos eles vão refletir realidades, muitas vezes de mulheres, né? Ou seja, de personagens femininas, no fluxo de consciência e também em busca da transformação. Então, eu acho que vai interessar, é uma boa conversa para se ter nas escolas, com os alunos aí do Fundamental 2, com os meninos do ensino médio. Eu acho que vai ter muita coisa para se conversar a partir das temáticas de cada conto. Fiz sim. Ai, foi, não foi, Lu? A Lu respondeu. A Lucirene disse, fiz sim. Eu desmar também o curso do Raimundo. Foi muito bom, não foi, Lu? Esse curso para a gente, nos deu tanto benefício. Você queria fazer um curso com ele lá no BNB, viu? Foi. Não foi a mesma coisa. Eu fiz também. Ele maravilhoso. 3 dias. Eu não vou mais contar a história, eu estou esperando o Sol se posicionar, porque eu queria que ele entrasse. Até o Benimar também dá para entrar 4. Antes da gente encerrar a nossa live, para eles fazerem aqui um convite, né? Nós temos 16 pessoas oscilando entre 16 e 17 na nossa live de hoje. Eu queria que eles falassem um pouquinho sobre o que espera amanhã no Diálogos com Escrevo, Existo e Insisto. Esse insisto está muito ligado à resistência, não é, Ivan Melo? Você disse, a gente promove, está lá, desenvolvendo o nosso trabalho na escola, projetos literários. Então, eu acho que os meninos vão falar também, a partir da sua própria trajetória, essa questão dessa resistência que a palavra tem, né? E que a gente pode realmente estar criando outras realidades melhores para a gente, né? E para os nossos irmãos, né? Para salvar a alma, né? Só, vou chamar. Pode dizer, Ivan. Assim, o Fernando Pessoa, vendo essa questão de existo, Fernando Pessoa dizia que escrevia para salvar a alma. O Saramago dizia que era para não morrer, para continuar vivo. E o Gabriel Garcia Marques dizia que escrevia para ser mais amado pelos amigos. Então já seria uma deixa para os nossos amigos aí, né? E por que você escreve, Ivan Melo? Você escreve por quê? Por que você escreve? Só eu te chamei já, deu certo? Por que você escreve, Ivan? Eu escrevo para dizer ao mundo que eu existo, né? E para falar sobre o mundo. Rapaz, essa pergunta é difícil, não é, Lucirene Façanha? A Helena Souza, que está aqui também. A Helena, que também foi premiada no Ideal. Os converseiros estão todos aqui. Eu estou esquecendo de algum converseiro, Ivan, que está aí na nossa lista? Dá uma olhadinha, Ivan. A Luísa Ponte, eu desmaio. É porque eu tenho medo de colocar aqui a tela e sair do lugar, sabe? Eu não tenho experiência assim com a Luzia, já falei. A Vera Cavalcante, que está aqui. Só eu chamar a Rejane, né? Viu? Rejane Nascimento, Rejane, tem muita gente aí. É Manuel ou é um querido? Opa, chegou aí, chegou o sol. Chegou o sol? Oi! Sol, estava organizando aqui, Sol Oliveira. O que é que você está achando dessa live, meu querido? Maravilhoso, papo incrível. Tentei me intrometer aí várias vezes. E não conseguiu, foi? Passei direto. Passei batido. Passou reto. Eu vejo os comentários. Cadê o Beni? O Beni está na live, tá? Ei, o Beni está na live? O Beni? Ele estava. Ele estava, será que ainda tá? Benito tá por aí, Beni? Eu quero te chamar, ó. Tô querendo hoje companhia, muita companhia aqui. Gente, o Clube de Leitura Conversa, ele tem a coordenação geral dos meus amigos Emanuel Figueiredo, minha querida Lucirene Façanha e Rosa Morena. E em grupos específicos nós temos aqui o Sol Oliveira, que coordena o grupo de Poesia Conversa,
juntamente comigo, mas ele é que é o coordenador geral, e a Lúcia Marques, que coordena com a Lucirene Façanha. Então, olha, nós temos vários eixos agora, né? E nós vamos até a escola, e nós vamos fazer poesia, nós vamos fazer sarau nos equipamentos, nós estamos aí cada vez mais nos preparando para romper um pouco a barreira de estarmos entre quatro paredes e chegar com a nossa palavra, com o nosso diálogo até vocês que estão nos ouvindo. Sol, me diz aí, o que é que a gente espera dessa live, hein? E Benimar, se você estiver aí, me diz. Bom, nossa live, nós vamos procurar sensibilizar mais ainda, né? Porque eu acredito que quem nos ouve, quem nos prestigia, já tem essa sensibilidade artística, já é um apaixonado pela literatura também, mas a gente procura encontrar mais apaixonados, né? Levar a literatura, levar a arte, mostrar que fazer arte, fazer literatura é resistência nos dias de hoje, né? E como você e o Ivan já tocaram, que é o tema de vocês de hoje, levar essa literatura às escolas, sensibilizar cada vez mais o coração dos nossos jovens e colocar essa semente de arte, essa semente de escrita, é muito importante, porque assim, é para manter a arte, a literatura viva, né? Pulsante, né? E a gente precisa disso. A gente precisa cada vez mais fazer com que a arte saia do nicho de disciplina, né? A literatura de um nichozinho de disciplina e se tornar multidisciplinar, que é o que ela é, né? Ser vista como multidisciplinar. Como você falou, que por que o professor de matemática não começa a aula com um poema? Por que não utilizar uma pintura, uma obra visual para poder explicar sobre geometria, sobre o quadrado perfeito, sobre tantas outras coisas, né? A gente pode usar a arte como um caminho para desenvolver e para aprender. E a literatura, como uma expressão artística, ela está nesse meio. Quando eu falo arte, eu não me refiro somente à arte visual, mas porque eu estou nas duas, né? Principalmente a literatura. A literatura, ela me tocou de uma forma muito particular, num momento muito particular. Acho que todo mundo se viu diante de suas sombras e sensibilidades durante o período pandêmico, né? E a literatura, ela chegou a mim nesse momento. Como o nosso amigo Emanuel costuma dizer, foi o oásis. Ele adora essa expressão. Conversa foi o oásis dentro do período pandêmico. E a literatura, para mim, foi isso. Eu li bastante, escrevi bastante, né? Tomei coragem e passei a mostrar os meus escritos, né? E é isso. E amanhã a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre arte, a gente vai falar sobre a literatura na escola como um movimento de resistência. Meu amigo, parceiro, Benimar Militante, Beni Barbosa, ele não vai perder a chance de militar, com certeza. Ele vai militar, ele vai militar. Mas, na verdade, a arte é resistência mesmo. Forte. E, Sol, sim. você há de compreender que ficou bem claro para todos nós o valor da arte. O Ferreira Goulart diz, a arte existe porque a vida não basta. E a gente ouvia isso, mas sentir na pele, nós sentimos agora, como diz o nosso amigo Emanuel, no tempo pandêmico, em que nós tivemos que usar as redes sociais para estarmos conversando a partir da literatura, da música, então de todas as artes. Nós sentimos que foi a arte que proporcionou esse diálogo e esse encontro que nós estávamos em casa. Eu acho que eu nunca produzi tanto quanto eu produzi agora nesse tempo de pandemia. Por quê? Porque tive mais tempo para isso, porque eu não tinha, minha vida era muito complicada mesmo. Mas, enfim, eu também estava tocada de um sentimento muito grande de medo, de finitude. De repente, o meu vizinho podia não estar no dia seguinte. Eu podia perder um ente querido, como perdi pessoas muito queridas para mim agora na pandemia. Então, a gente precisava falar sobre isso. E nós que temos a palavra, nós usamos muito a palavra, e você, no caso, e eu, a arte visual, para nos comunicarmos, né? Para entendermos tudo que estava se passando conosco. Eu vou registrar a presença aí
da minha querida amiga, psicóloga, Tamara, amiga da arte terapia da Unifor, que entrou. Tamara, é um prazer muito grande estar com você, viu, minha querida? E A minha também mana da também está, acabou de entrar. a sua musa, a Jaque, A minha irmã, a Nice, a minha irmã entrou. É, entrou, eu estou vendo aqui, é a a minha Nice, irmã. né? Muito Pois bem, é. gente. Muito obrigada a todos que A minha acompanharam musa essa está de live. A minha musa está com rinite, infelizmente não está podendo entrar, está ali deitadinha se recuperando. Mas ela entrou, viu, Sol? Você não está sabendo das coisas, não. Entrou? Ela entrou, viu? Ivan, palavras Ah, finais, então, nós temos 5 minutinhos. Nós temos 5 minutinhos. Sol, fica aí para o sorteio, fica aí, segura aí, a gente já sabe que amanhã é imperdível a nossa live com o tema Escrevo, Existo e Insisto, com os escritores Beni Barbosa e Sol Oliveira. Querido Ivan, considerações finais e nosso sorteio, diga como é que a gente vai fazer. Aproveitar para agradecer a paciência, a atenção, o interesse do nosso público aí, que permaneceu até agora, ó, bastantes pessoas. Né? E mais uma vez, vou reforçar, leiam e apreciem a literatura cearense, principalmente. E também estejam presentes amanhã no encontro com o Sol Oliveira e o Benimar Carvalho. E muito obrigado, boa noite, bom restante de domingo para todo mundo. Ei, espera aí, fica aí, como é que vai ser o sorteio? E o sorteio, né? Eu não sei. Eu pensava em colocar aquele aplicativozinho, sorteador, mas não consegui. Foi. Correria também. Aí como é que nós fazemos? Eu não sei. Eu pedi uma sugestão naquela hora no grupo, mas ninguém... A Lucirene deu uma sugestão, não foi? Anotando os nomes, não foi a Lucirene Façanha? A Lucirene é a mulher antenada. Eu não consigo anotar porque então nós vamos fazer o seguinte, Ivan, nós vamos ficar com a responsabilidade de anotar quem entrou na nossa live, né? E nas lives seguintes a gente faz o nosso sorteio, tá bom? A gente escolhe um dos meninos. Tem uma Marcela aqui também, que a Jaqueline Ricardo está... Marcela, querida, obrigada. Vai deixar gravada, e a gente pega na gravação, pega os nomes das pessoas. Pronto, Ivan. Né? Você vai ficar responsável por isso. Aí as pessoas recebem pelo correio, viu, gente? Não tem nenhum problema, vai dar tudo certo. Vocês vão receber o livro que o Ivan anunciou e vão receber esse livro. Eu queria também dar uma referência de leitura para vocês, professores, sobretudo, e para os interessados aí. O professor e a literatura. Aqui tem uma história muito bonita, gente. De um professor que estava numa ilha, aliás, de um homem que estava numa ilha, no momento em que havia uma guerra, e a escola fechou, e os professores foram embora, e muita gente saiu dessa ilha, e ele não era professor, ele não tinha nenhuma relação com a pedagogia, mas ele resolveu, olha aí o que é esse homem, viu, dessa narrativa, ele resolveu abrir a escola. Ele não tinha material didático, e para vocês verem, meus amores, ele só tinha mesmo um livro. Com um livro de literatura, ele mobilizou as crianças a voltarem à escola, e essas crianças que estavam vivendo um momento muito difícil, um momento de guerra, elas começaram a prestar atenção nessa narrativa. E aí vocês me dizem, a literatura escapista, também, né? A gente começa a vivenciar outros mundos para dar conta, né? De passar por determinadas coisas, como a criança em tempo de guerra. Então, é muito bacana esse livro, eu indico, o professor e a literatura. Vocês não deixem de ler. E eu tenho também aqui formação de professores com histórias infantis, entender o lúdico, quanto é importante para a criança, essa questão lúdica da literatura. E aí não é só para a criança, viu? O adulto também precisa dessa ludicidade. Às vezes a gente faz o seguinte, a criança cresce um pouco, o menino cresce um pouco, a gente abandona o prazer que a literatura e que o texto literário traz. Esse aqui da Regina Machado, A Arte da Palavra e da Escuta. Registrem também esse livro. E Os Meus Amores na Poesia na Escola, esse livro aqui é da Paulus,
vocês podem dar uma olhadinha também nele, entendendo que a poesia para os menores, ela deve ser sempre aquela questão de ler poemas, ler poemas, ler poemas. Não se preocupe com versos, com estrofes. Para as crianças pequenas, o interessante são as rimas, a sonoridade, a construção de sentidos, tá bom? E a leitura em cena. Olha como eu tenho, gente. É só alguns, viu? Eu tenho mais. A leitura em cena também é uma indicação nossa. Então, muito obrigada. Obrigada a todos os converseiros que assistiram, que divulgaram a live, nesse papo aí com esse homem que faz a coisa acontecer na escola, que dá exemplo, que apresenta a literatura. Ivan, com certeza, essa palavra está ficando na vida de cada um de um jeito muito especial e importante. Tá bom? Sol, vamos te aguardar amanhã, tá bom? Você e o Benício. Um beijo em todos. Eudismar Mendes, um beijo. Terminamos com parabéns a Eudismar e todos. Estamos juntos. Bye. Chegar aqui lá.